Pessoal, tudo beleza? Sou Edson De Luca. Vamos continuar com matemática básica e bora mais um capítulo e vamos relembrar a radiciação, beleza? Vamos fazer a definição de radiciação, vem de raiz, né? Radiciação representada pela raiz, a raiz quadrada de n pode ser qualquer número, de A. Então, seja, a raiz de algum número. É a raiz quadrada de algum número. É a raiz enésima, ou seja, de algum número n de A. E dizemos que o n, esse n, ele é o índice da raiz. E o A, ele é o radicando. Então, quem está dentro desse símbolo aqui de raiz é radicando. E quem está em cima, indicando que número que é da raiz, é o índice. Né? Primeiro caso é quando o índice natural, ele não é nulo, ou seja, ele não é zero, e o radicando, ele não é negativo. Bom, quando aqui o índice não for zero, corta. Bom, quando o índice, que é aqui, ó, quando ele não for zero, ele for diferente que zero, e quando o radicando, ele for diferente, ou seja, ele for maior que zero, ele não pode ser negativo, né? E quando ele não for negativo, corta. Esse é o primeiro caso, né? O A, ele é um número, ele é um número real, e ele não é negativo, ou seja, é um número positivo, ou quebrado, né? E ele tem que ser, né? O A, então, ele tem que ser maior ou igual a zero. E o N, ele tem que ser um número natural, não nulo. O que é não nulo? Ele não pode ser igual a zero. Corta? Tem que ser diferente de zero. Dizemos então que a raiz de N, radicando A, ele é o único número B. E o B, ele é maior ou igual a zero. Tal que o B elevado a N, ele seja o próprio A. Aí fica na fórmula. A raiz quadrada, o índice N, radicando A, vai ser B. E também, esse aqui é a mesma coisa que B elevado a N, que é igual a A. Então, chegamos nessa conclusão, que essa raiz quadrada N, ela é equivalente a B, e se B elevado ao N, ele equivale ao radicando A, entendeu? Vamos para exemplos. Raiz quadrada de 16. O índice, quando é raiz quadrada, o índice automaticamente ele é número 2. Não precisa estar representando o número 2. Quando é raiz quadrada, já subentende que já tem um número 2 em cima da raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 equivale ao quê? Bom, de cabeça todo mundo já sabe que vale 4. Por quê? Porque 4 elevado a 2, ou seja, esse número que multiplicado a esse índice, 4 vezes 4, vai dar 16. Entendeu? Um é inverso do outro. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Corta? Exemplo. Raiz quadrada de 81. Vamos lá. A raiz quadrada do índice 4, raiz quarta de 81, ela equivale a 3. Por quê? Porque 3 elevado ao índice da raiz quadrada, 3 elevado a 4, equivalente a 81. Então vocês entenderam? Para vocês achar a raiz de algum número, é só você elevar o número ao expoente da raiz. Para eu saber que para eu confirmar que a raiz quadrada de 81 é 3, é só eu pegar o resultado e elevar a potência do índice. Mais um exemplo. Raiz cúbica de 8.
ela equivale a 2. Por que a 2? Porque 2, que é o resultado, elevado ao índice da raiz, que é 3, é equivalente a 2. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 são 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2, por esse motivo. E só uma observação, ó. Então, ó, para convenção, quando o índice da raiz quadrada, quando o índice da raiz ela é 2, dispensamos a sua indicação, como eu já disse. Quando a raiz quadrada, se chama raiz quadrada, por quê? Porque aqui não tem nenhum número. Se não tem nenhum número, automaticamente já tem um 2 aqui. Já subentende que tem o número 2, que é toda raiz ela vai ser quadrada. Vocês entenderam? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, são várias raízes. Aqui é o símbolo de raiz, são várias. Tem outra raiz? Vamos supor, essa raiz ela é o índice 1. Essa raiz é o símbolo 3. É uma raiz cúbica. Essa aqui é a raiz quarta. Porque o índice são números diferentes. Agora, para representar uma raiz que tem, se eu quiser fazer uma raiz que tem o índice 2, eu não tenho a necessidade de colocar o número 2, porque somente esse símbolo de raiz quadrada já se subentende que tem o número 2 aqui, que ela é já de índice 2. Segundo caso, o índice natural ele é ímpar e o radicando ele é negativo. Ou seja, aqui na raiz quadrada, esse número aqui, que está no índice, ele é um número natural e ele é ímpar. Ou seja, 1, 3, 5, 7. E o radicando ele é negativo. Então dentro da raiz é um número com sinal de menos. Sendo que o número real não negativo, ele tem que ser o A é maior ou igual a 0. E o N ele é um número natural não nulo. Não nulo, ou seja, que o N ele é diferente, ele não pode ser 0. Dizemos então que essa raiz aqui, ó, a raiz com índice N e o radicando A, o único número B ele é maior igual a 0, tal que B elevado a N ele é igual ao A. Agora sim, sendo o número real negativo, tem que ser negativo, ou seja, o A ele tem que ser menor, tem que ser abaixo de 0. Para ser todo número que é abaixo, que é menor que 0, ele é negativo. E o N, que é um número natural, dizemos então que a raiz de N, a raiz de A, N, a enésima potência, o único número B, ele é menor, né, que ele é negativo, menor que 0. Então como é que vai ficar? Vamos citar um exemplo. Então tem que ser o seguinte, a raiz, sinal de raiz, o índice tem que ser ímpar. Vamos lá, 3 é ímpar. E aqui dentro tem que ser um número negativo, então sinal de menos e 64. Menos 64 raiz cúbica. Vai dar menos 4. Por que menos 4? Porque esse número, menos 4, elevado a 3, ele é equivalente a menos 64. Entenderam? Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, menos com mais menos, menos com menos mais com menos menos. E 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Menos 64. Agora vamos para a raiz quadrada do quadrado de um número. A raiz quadrada do quadrado de um número. Bom, sabendo que o número real, dizemos então que a raiz de A ao quadrado, ou seja, não tem nenhum índice, então é automaticamente uma raiz quadrada. E o radicando, ele já está ao quadrado. Quando acontecer esse caso, ele é um número não negativo, tem que ser positivo, né? Ele é positivo. E também, elevado ao quadrado vai resultar em A. Ou seja, ele vai resultar apenas no A. Por quê? O A, onde o A, ele tem que ser, o A ele é maior ou igual a 0, não pode ser negativo, e menos A
ele é menor que zero. Um exemplo. Vamos de exemplo. A raiz menos 3 ao quadrado. Vocês estão vendo aqui que menos 3 é uma raiz quadrada. O número que está elevado ao quadrado, ele está negativo e ele é um ímpar, né? Então vai ser o seguinte. Quando é menos 3, você faz o módulo de menos 3. O módulo de menos 3 significa o quê? Que ele vai ignorar o sinal. Ele é menos 3 e ele vai permanecer positivo. Que vai resultar no seguinte. Você vai menos, aí você vai fazer aquele joguinho para ele ficar positivo. Você coloca um sinal de menos na frente, que o menos de dentro ele vai ser excluído, aí o 3 vai sobrar e vai ficar positivo. Mais 3. Então, ó, quando aparecer raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, é só vocês lembrar que é o seguinte. Todo número que é ao quadrado vai ter que ficar par. Ele vai ter que ficar par. Então, ele vai fazer aquela linha de sinal. Ele vai ficar menos com menos, você já corta, aí já fica positivo. E permanece o número que estava dentro, que é o 3. Então, a resposta aqui é 3, só 3 positivo. Vamos para um outro exemplo. Essa aqui, ó. Raiz é 2, abre parênteses, 2 menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Uma raiz dentro da outra. Como é que eu vou fazer isso? Tem um negativo aqui, né? O radicando ele é uma conta negativa. 2 menos raiz de 3. E está levando ao quadrado. Se está levando ao quadrado, então o resultado vai ter que ser positivo. E então é só a gente fazer o seguinte. A gente vai ter que ignorar esse sinal. De que jeito? Abre o módulo de 2 menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3. Fecha o módulo. E faz aquele joguinho de sinal. Menos com menos, você cancela os menos, sinal de menos. E o que sobra? O que sobra é 2 menos raiz de 3. Pois então, o 2 menos raiz de 3, ele é maior que zero. Porque ele é um número positivo. Então vamos só para encerrar aqui, ó. Devemos não confundir que raiz quadrada de 4, ela vale 2, com raiz quadrada de 4 é igual mais ou menos 2. Que é falso, de acordo com essa definição. Por quê? Porque o 2 ele é igual a raiz quarta. E menos 2 ele é igual a menos raiz quarta. Então, ó, é diferença. Você viu como é que deu diferença? O 2 ele é a raiz quarta. E menos 2, ele tem outra raiz. A raiz dele é menos 4. E agora, se considerarmos então a equação x ao quadrado é igual a 4, teremos como solução as raízes 2 e menos 2. Quando for fazer a Bhaskara, achar x ao quadrado. Então, por quê? Ó, teremos então como soluções as raízes 2 e menos 2. Beleza. X ao quadrado, ele é igual a 4. Que então, x, ele é igual mais ou menos raiz de 4. E então o resultado vai ser mais ou menos 2, porque ele vai ter dois resultados, ou 2 positivo ou 2 negativo. Então beleza? Então no próximo vídeo vamos continuar o assunto de radiciação e falando com potências com expoente racional e as propriedades. Beleza, pessoal? Então ficando por aí. Então eu sou Edson da Luca, um forte abraço pra vocês. Ó. Fui!